primeiro lugar, boa noite, bem-vindos a todos vocês. Eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Letícia Costa, eu sou diretora dos cursos de pós-graduação Lato Sensu aqui no INSPER. Hoje vocês também terão a oportunidade de conhecer o professor Silvio Laban um pouco mais tarde, que é o nosso coordenador geral dos programas de MBA. Felizmente ou infelizmente, o professor Cliquet, que é o coordenador dos programas de Certificates, não vai poder comparecer hoje por um bom motivo, ou seja, ele está dando aula. Mas, nas próximas 2 semanas, ele, com certeza, vai circular entre as várias turmas para que vocês tenham oportunidade de conhecê-lo e ter o canal aberto de comunicação com os coordenadores. Esse primeiro dia desse programa de vocês, porque hoje nós temos vários programas começando, na realidade são 4 programas de Certificates, o CBA, o CFM, o CBP e o CMM, e 2 programas de MBA, o Executivo e o Finanças. Eu acredito que seja um dia bastante importante. Talvez quando vocês estiverem se formando, vocês entendam melhor o que eu vou dizer hoje. Mas esses próximos 18 a 24 meses que vocês irão passar aqui conosco não vão ser fáceis. A gente sabe que trabalhar e estudar não é uma tarefa simples, e o dia de hoje, então, marca o começo de uma jornada que nós acreditamos vai ter um impacto muito importante, não só na carreira, mas também na vida de vocês, que é um elemento bastante importante, mas vai requerer bastante trabalho. E nós acreditamos que, para começar essa jornada, é sempre importante a gente ter oportunidade de discutir algum tema que não necessariamente seja parte integral da disciplina ou da grade curricular, até como forma de marcar o início do programa e deixar vocês com alguma coisa, como nós chamamos, food for thought. Então, como é que nós vamos fazer essa aula magna de hoje? Eu vou convidar a Vicky Bloch, e depois eu vou falar um pouco mais sobre a Vicky, para dar essa nossa aula. Ela vai, no final da sua apresentação, ou mesmo durante, ela vai estabelecer as regras, abrir para perguntas para vocês. Uma vez que ela tenha encerrado a sua apresentação, o professor Silvio Laban vai falar alguns minutos com vocês, e a finalização dessa aula é um vídeo bastante curto, mas muito útil, que é um vídeo sobre os serviços da escola, para vocês aprenderem como lidar com algumas das áreas de suporte da escola, que são também bastante importantes no dia a dia. O vídeo é bastante curto, de 5 a 7 minutos. E a tarefa seguinte será o próximo dia de aula, que aí a aula é para valer. E para falar da Vicky, eu imagino que vários de vocês já tenham ouvido falar ou já conheçam a Vicky, e eu vou ler aqui para não me perder e não mentir. Aqui está errado já o começo, Vicky, porque você disse que tem 35 anos de diversificada experiência. Eu sei que não são 35, são 38, então isso aqui já está atrasado 3 anos. Mas a Vicky é uma pessoa muito experiente na área de recursos humanos. Ela, de fato, tem quase 40 anos de experiência, ocupando várias posições gerenciais de diretoria na área de recursos humanos, nas indústrias financeiras, de serviços, de indústria, de forma bem variada. Ela fundou e presidiu a DBM do Brasil por 18 anos e, durante 10 anos, acumulou também o comando da DBM na América Latina. Ela, durante esse período de estadia na DBM, ela desenvolveu a metodologia de coaching, que é adotada hoje pela DBM internacionalmente. Hoje, o trabalho dela é muito focado em coaching de CEOs e de seus reportes diretos, aquilo que nós chamamos do C-Suite, e também trabalha em processos de sucessão em empresas familiares e em programas de formação de jovens lideranças pela sua empresa Vicky Bloch Associados. Ela faz parte do Conselho de Administração da Aviação Santa Cruz e do Comitê de Pessoas da Fibria. Ela leciona também e também é coautora do livro Coaching Executivo, que foi lançado em 2012. A ideia da Vicky hoje, e ela vai explicar isso claramente com muito mais pertinência do que eu, é falar sobre a experiência como coach de carreira e dar oportunidade para vocês, no início desse programa, para que vocês possam, alavancando toda a experiência que ela tem em trabalhar nessa área, também refletir um pouco sobre a carreira de vocês e não só isso, refletir
também sobre o que esse programa eventualmente poderá influir, não só na carreira, como eu disse, mas também na vida de vocês. E para não perder mais tempo, eu gostaria de convidar, então, a Vicky para falar com vocês. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, queria agradecer a Letícia, mas ela não sabe que, por causa desse convite, ela me pôs em profunda depressão. Porque eu esqueci que eu tinha 38 anos já de experiência. Entendeu? Ontem à noite, quando eu fui organizar o material, eu percebi que o tempo passou, né? Passa rápido, muito rápido. E acho que começar por aí é uma boa. Eu quero só estabelecer uma regra. Eu detesto essa história de deixar para o fim. Então, se vocês tiverem alguma coisa, uma pergunta que afligir vocês no meio, vocês só levantam a mão por um motivo. Porque nós estamos gravando e aí tem um microfone que está circulando e vocês podem fazer a pergunta durante e no microfone, e aí a gente está resolvido com essa questão, né? Tem um pedaço do meu currículo que eu não escrevo, porque ele passou a ser mais importante do que esses 38 anos, é que eu hoje tenho uma fala na Band News FM, onde eu respondo perguntas sobre carreira. E quando eu pus isso a primeira vez no currículo, me apresentaram por este item, e não pela história toda que eu fiz de carreira, né? Eu fiz uma opção aqui, que foi a seguinte: eu quero usar um pouco da minha história, contar um pouco para vocês como é que eu fui decidindo coisas, para, ao mesmo tempo, falar com vocês sobre carreira e vida. Eu acho que, primeiro, preciso parabenizar vocês por terem tomado a decisão de fazer um curso aqui no INSPER. Dizer para vocês que a Letícia tem razão, pelos clientes que eu tenho que estão fazendo isso, é uma ralação danada, vocês vão passar um período difícil, mas se você souber aproveitar esse momento, e é isso que nós vamos falar um pouco, né, por vários ângulos, não só o ângulo do conhecimento, mas o ângulo da capacidade de fazer relacionamentos, de incorporar este aprendizado na tua vida diária, é um ganho, é uma alavancada na carreira grande, né? Como eu sempre digo, é óbvio que um curso não é um passaporte direto para um emprego, mas um curso é um alavancador de um projeto de carreira, né? Então, eu acho que é um momento importante, né? E acho que não pode passar batido, né? Tem que aproveitar a cada dia o conjunto de oportunidades que vocês têm aqui junto com os outros, tá? Bom, eu sou filha de imigrantes e sou a filha mais velha. E eu acho que entender história de vida, e isso começa por aí, a minha recomendação, você se entender como um ente e dar toda a sua formação e todo o seu conjunto de valores, é fundamental para que você possa tomar decisões e fazer escolhas na tua carreira e na vida. E eu me lembro, desde muito pequena, que eu ouvia do meu pai que uma das coisas fundamentais na vida era você não fazer diferenças no tratamento de pessoas. E que eu deveria sempre olhar para as pessoas em igualdade, todas no mesmo nível. A minha vida dos primeiros 20 anos, eu comecei a sacar a partir de coisas que se falava em casa. Você é boa nisso, olha, faz isso que é legal, olha que bacana, não faz, sai daqui. Isso aqui você não está fazendo bem. No reconhecimento destas competências, eu percebi de cara que uma das coisas que era fundamental para mim era poder fazer algo para o outro, né? Provavelmente, se vocês me perguntassem isso aos 18 anos, eu seria incapaz de falar essa frase, tá certo? Mas a percepção, para mim, é clara desde muito cedo, né? E eu fiz uma opção por estudar psicologia. Eu sou formada em psicologia. Não podia ter feito outra coisa na vida, né? Eu cheguei a prestar vestibular para comunicação e cheguei a prestar vestibular para agronomia. Olha cada coisa, né? Nada a ver uma coisa com a outra.
mas tem justificativa. Eu montei a cavalo durante 20 anos, eu fui campeã sul-americana de adestramento. E eu achava que o cavalo era a minha vida, aí pensei em agronomia. Né? Aí meu pai disse para mim assim, só se você casar com um fazendeiro rico, né? Porque... E aí eu comecei a perceber o seguinte, que zona de interesse e capacidade de se identificar com o conteúdo são coisas diferentes, né? Então, o teu interesse por um determinado tema não deveria te levar a tomar uma decisão por uma profissão, né? E psicologia era tudo que tinha a ver com esse início de entender o outro e saber como é que você pode alavancar a vida do outro. Tá? Então, a minha escolha foi psicologia. Eu fiquei 15 anos, e por que eu fiz uma opção pela área de organização? Também foi uma escolha, não foi um acaso. Né? Na minha época, a gente tinha 3 alternativas em psicologia. Trabalhar com educação, trabalhar com clínica ou trabalhar com organização. E eu percebi de cara, de novo, a partir da convivência com a escola, de que grupo era uma coisa que me mobilizava. Né? E que grupo era a possibilidade que eu tinha de começar a fazer uma coisa que era clara para mim, que chama causa. Essa história da causa, vocês vão ver que é a possibilidade que você tem de entender mais profundamente a diferença que você quer fazer no mundo. Né? A minha causa sempre foi viabilizar para o outro a possibilidade dele dirigir a própria vida, dele conseguir melhorar o seu desempenho junto com os outros. Né? E nada como trabalhar com grupos e organizações para poder fazer isso de uma forma mais ampla. Então, eu fui para a área de organizacional, na verdade, teve um desvio, eu entrei pela psicologia social, descobri a história do team building, através da história do team building eu vi que a organização era um lugar super legal para realizar uma causa. Né? E assim eu fui parar na área de recursos humanos. Né? Eu tive uma trajetória de 15 anos como executiva, como provavelmente a maior parte de vocês, não é isso? Estava resgatando isso agora aqui, né, porque a Maristéria e eu nos encontramos, eu vim encontrar ela aqui de novo hoje, no meu segundo emprego. Eu trabalhei 15 anos na área executiva e comecei na área de treinamento e desenvolvimento, trabalhei em banco nesse período. Banco equivale hoje a você começar a trabalhar no varejo. É o que te dava a maior cancha de complexidade de relações, número de pessoas, número de processos. Né? Então, do ponto de vista de formação como profissional, não podia ter sido melhor começar em banco. Né? E no banco eu entrei na área de treinamento e desenvolvimento e praticamente, como executiva, a minha carreira foi por aí. Né? Eu saí de banco depois de... Trabalhei em 2 bancos, que obviamente não existem mais, tá certo? O Cominde e o Banco Bandeirantes. Vocês provavelmente nem ouviram falar desses bancos. Né? Um familiar e o outro era uma corporação. Né? Eu fui trabalhar na Bung por 9 anos. E a Bung, neste período, tinha 9 setores de atividade, que iam de industrial a serviço, 9 setores de atividade. Eu fui trabalhar na holding, na área de treinamento e desenvolvimento, responsável por 300 melhores executivos da Bung no Brasil. E aí eu tive o primeiro, que me defrontar com o primeiro dilema de carreira. Quando eu estava na Bung, nessa área de treinamento e desenvolvimento, tinha uma área que era a área de atração, hoje chama atração, era seleção e recrutamento, mas hoje chama atração, que mandaram embora o executivo principal. E me fizeram a proposta de eu ir para lá. E eu olhei para aquilo, e vocês precisam entender que eu estou falando com um referencial de 1979, 80. Né? A área de recrutamento e seleção era uma área tipicamente para mulher, e era onde se aposentava a mulher, entendeu? Você entrava e nunca mais você saía de lá.
né? Era mais ou menos como ser diretora de escola primária, né? Aí eu olhei para aquilo e falei, isso aqui é um risco monumental, né? Eu tinha 22 anos, 23 anos, quando eles me ofereceram isso. E eu fui. E a decisão foi assim, bom, número 1, eu nunca geri uma área. E lá, a Bung tinha no Brasil, naquela época, 25 mil funcionários. E ela tinha um empreendimento imobiliário que vocês conhecem, o Centro Empresarial de São Paulo, lá em Santo Amaro, era da Bung. Toda a área administrativa da Bung, de todos os setores de atividade, ficavam ali. E ali eles tinham não só atração de talentos executivos, como tinha atração de todos os serviços, segurança, garçom, tudo que circulava no centro empresarial fazia parte. E eu seria responsável por uma área que fazia a seleção desses níveis todos, desde diretor até segurança. Então, eu nunca tinha operado uma área que tinha um orçamento, era a minha chance. Segundo, eles tratavam aquilo como se fosse uma área de negócio. Então, os executivos da Bung podiam ou não usar aquela área, mas se não usasse, eu seria culpada, né? Então, ter uma relação e saber influenciar e criar a condição de dar importância para um processo dentro da organização era a primeira vez que eu ia fazer. E aí eu decidi, mesmo com o risco de ser aposentada lá como executiva para sempre, né? E eu fiz a transformação dessa área numa unidade de negócio. Ela era um lugar que entrava candidato e saía laudo, né? Sabe como é que é? Psicólogo fala assim, né? Entra candidato e sai laudo, né? E os executivos usavam, mas nem liam o laudo, né? E eu transformei isso numa área de serviço. Acho que aqui tem uma primeira vez que eu aprendi que você encerra ciclos e abre ciclos, né? O fato de eu ter ido para lá tinha a ver também com o fato de que eu não estava mais aprendendo na área que eu estava. Esse é o primeiro sinal de que você tem que começar a pensar ou numa mudança de emprego. Quando você para de aprender. Então, a primeira vez que eu percebi isso, e ninguém me ensinou isso, eu percebi isso, é assim, eu parei de aprender na área que eu estava e disse, isso é uma grande oportunidade. De gerir pessoas complicadas, psicólogo é complicado. Gerenciar psicólogo não é fácil, né? Segundo, era uma simulação de um negócio, vamos chamar assim, né? E terceiro, assim, esta é uma forma de você abrir um ciclo novo, né? Que ia exigir de mim pôr à prova competências que eu ainda não tinha testado, né? Fiquei 3 anos nessa posição e, porque eu era boa de networking, um dos candidatos de um processo nosso para diretor de recursos humanos da nossa área química achou que eu era boa e me convidou, depois do processo, a fazer parte do time dele, que era um time... Ele estava me oferecendo um cargo gerencial que englobava várias coisas que eu tinha feito separado já, que foi outra decisão difícil, né? Sai da área corporativa e vai para uma área de negócio com o risco de você ficar esquecido lá, né? Mas eu olhei aquilo como uma oportunidade, né? E disse assim, bom, é a primeira mulher no primeiro nível gerencial da Bung. Eu fui a primeira mulher no primeiro nível gerencial da Bung, né? E aí eu tinha treinamento, desenvolvimento, recrutamento, seleção, enfim, e ali é que eu fiz o primeiro passo para o cargo de direção de recursos humanos. Então, esses primeiros 15 anos de vida executiva, acho que me deu a condição de me entender como profissional, né? Eu acho que essa minha... E tem uma coisa que eu coloquei aqui no fim, que é o seguinte, eu sempre tive uma preocupação de autoconhecimento. Quando eu pus ali 25 anos de terapia, era para chamar a atenção de vocês de uma coisa que eu vejo que os executivos que eu trabalho e com quem eu trabalho hoje, mas que eu já trabalho há mais de
25 anos, não tem esta profundidade do autoconhecimento. É você sacar onde você faz diferença, né? Você poder fazer escolha. Escolha você só faz se o teu referencial interno está claro. Você não consegue... essa conversa do jovem que não consegue fazer escolha, tem tudo a ver com o fato de que ele não consegue entender qual é a melhor oportunidade, porque ele não tem um referencial interno, né? A gente é muito pouco estimulado, seja na escola, seja hoje mesmo na história familiar, você não tem mais o jantar que todo mundo senta junto e discute projeto, dá um feedback para o outro. O nível de profundidade de autoconhecimento é pequeno. Isso dificulta escolhas, né? Então, acho que o aprendizado de fazer escolhas veio tanto com o conjunto de esforços que eu fiz de autoconhecimento, como também, olhando esses primeiros 15 anos, com perseguir modelos. Eu tive bons chefes, mas eu também tive boas pessoas que eu escolhi para brincar comigo de mentoria. Modelo, cara que participa da tua vida profissional, eu aqui estou falando, eu não quero fatiar o ser humano, mas estou falando da vida profissional, estas pessoas que geram para você a possibilidade de você refletir, de entender onde você faz alavancagens, de dizer para você que você está fazendo um caminho torto, ou de você olhar ele atuando, né? Na Bung eu tive um chefe que me ensinou tudo, né? Tudo que eu sei hoje ainda faz parte do processo que ele me ensinou, de olhar como ele faz, como ele fazia as coisas, como ele negociava, como ele escrevia uma carta, por que ele escrevia daquele jeito. Este processo de ter um modelo pode ser a diferença na tua vida profissional, né? Eu sei que hoje tem um monte de gente que não consegue admirar o chefe, não tem chefe para admirar, não é que não consegue, não tem chefe para admirar, né? É a maior queixa que eu tenho hoje dos executivos. Mas eu acho que é fundamental que você escolha alguém que você acha que pode fazer diferença como modelo, né? Até para poder refletir. Então, 15 anos nessa lida de executiva, e eu fui aos poucos percebendo que, para mim, para minha causa, no final desse ciclo na Bung, eu estava encerrando um ciclo. Eu achava que eu não ia entrar numa outra empresa e fazer algo diferente do que eu tinha feito até ali. E aí eu tomei uma decisão de mudar de vida. Eu não tomei decisão de ser empresária. Não teria nem condições. Se alguém tivesse me convidado para ser empresária, eu teria dito não. Porque eu achava e não tinha preparação para isso. Eu era uma psicóloga, eu não fiz MBA como vocês. Naquela época não se fazia assim, né? O diferencial entre eu e vocês, por exemplo, aqui é esse hoje, né? Eu sou de uma geração em que a gente não fazia isso, né? Você estudava e depois ia fazer alguns cursos para permear isso aí. E eu fui convidada para participar de um projeto aqui no Brasil, em que eu seria a gerente, vamos dizer assim, a gerente técnica. É uma empresa de consultoria, não sei quantos de vocês conhecem a DBM, mas nós estamos falando final da década de 80, estamos falando em 88, 89. Uma empresa americana que nos Estados Unidos tinha trabalhado fortemente na década de 80 em processos de demissão. Preparando as pessoas que tinham sido demitidas para ter uma continuidade na sua vida, né? Década de 80 nos Estados Unidos é o início do processo de reengenharia, reestruturação, fusões e aquisições, downsizing, tá? Com profissionais de tempo médio de casa de 40 anos, 35, 40 anos. Tá? Você estava falando em tratar de demitidos na reconstrução da vida e da lógica deles. Então,
a DBM se preparou nos Estados Unidos para fazer o que eles chamavam de Outplacement Counseling. E eu estava saindo da Bung querendo trabalhar em counseling, que era uma coisa que não existia no Brasil. Eu dizia assim, eu sou muito boa disso, de pegar uma pessoa, entender a pessoa, entender a estratégia da empresa e ajudar essa pessoa a fazer um crescimento para se inserir naquele momento. E aí eu comecei a conversar com um dos meus mentores, e o mais importante, que é o professor Cabreira, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Ele dava aula na GV, era headhunter, e ele prestava serviço para mim na Bung, e eu disse para ele, estou saindo. E ele disse, o que você vai fazer? Ele falou assim, olha, eu falei para ele, eu não sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu não vou fazer. Não vou voltar para a empresa. E eu adoraria trabalhar com counseling, eu falei para ele. Mas isso não existe no Brasil. Então, eu acho que eu vou fazer o que você faz. Você é headhunter, que é o que mais se aproxima. Dá para eu conversar com o candidato, dá para eu entender ele, dá para eu entender a organização e aí fazer uma consultoria legal. Ele falou, não, então, deixa eu te contar. E a DBM tinha procurado o Panelli, Mota e Cabreira para fazer essa representação deles no Brasil via uma franquia. E eles não podiam fazer porque tinha um conflito ético com o que eles fazem. E aí eles me convidaram para ser a gerente técnica do negócio, porque eles já tinham escolhido uma pessoa para ser sócia deles. Eu falei, legal, quero ver isso aí. Meu olhar para outplacement, naquela época, nem chamava assim, chamava recolocação. Eu só conhecia aquela história de mailing de currículos, que eu recebia 500 na Bung, fazia uma pilha, assim, do mesmo cara, né? Não era 500 diferentes, do mesmo cara, né? E não escrito por ele, obviamente, né? Ele disse, não, você não entende nada disso, vai lá ver. Aí eu fui nos Estados Unidos e fiquei absolutamente encantada. Assim, era um trabalho de porte social inestimável. Tudo a ver com a minha causa. Tudo a ver com a minha causa. Os caras fizeram essas pessoas serem úteis a si e à sociedade de novo. Era isso que eles faziam. Reconstruir a lógica de carreira dessa gente, naquela época, era reestabelecer a autoestima e a capacidade desses indivíduos voltarem produtivos para o mercado. Uma coisa de maluco. E aí eu pensava assim, quem é o louco que vai pagar por um negócio desse? Qual é a empresa maluca que vai pagar depois que ela demite alguém, né? Aí eles me treinaram, enfim, nós resolvemos fazer a tal da franquia, e aí eu fui para lá para ser treinada para ser consultora, fazer o processo do outplacement. Essa pessoa que ia ser sócia deles, não podia, nós estamos falando final de 87, comecei em 88, não podia vir na mesma época que eu, então eu comecei, eles me deram um escritório para eu montar fisicamente, fazer um projeto arquitetônico, montar e tal. E eu fui fazendo, e no dia que a gente inaugurou, o cara disse que não vinha. Outro sócio, não vinha, né? E aí, estava eu sentada lá com aquele telefone que não tocava para ninguém comprar, tá certo? E aí, começa de onde? Né? Será que aí você pego de surpresa, porque o processo decisório que eu fiz não era para isso. Meu processo era para fazer uma coisa que eu sabia fazer, que eu tinha certeza que eu sabia fazer. Diferente, não é que eu não... Era uma coisa que eu tinha certeza que eu sabia fazer. O counseling, eu tinha certeza que eu sabia fazer. Vender, gerir, eu tinha dúvida, né? Talvez foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. A gente vai dizer, foi um mero acaso. Foi um mero acaso. Só que quando esse cara não veio, meus sócios, que na época não eram meus sócios, resolveram procurar uma outra pessoa para fazer isso. E eu disse assim, o quê? Agora que eu já sei como é que faz, eu já estava rodando há 4 meses. Mal ou bem, tinha gente lá e eu estava pagando minhas contas, né? Se o cara vai chegar aqui, de novo, porque a minha vida inteira eu fui iminência parda dos meus chefes, né?
De novo, eu vou ensinar alguém? Ah, não. Se eles arrumarem alguém, eu vou embora. Pensei comigo, eu vou embora. E o cara que eles iam convidar desistiu no meio do processo, aí eu chamei eles e disse, olha, é o seguinte, não vai procurar. Eu quero fazer. E eles levaram um susto maior do que o meu, tá certo? De que fiquei sozinha lá. Né? Porque ninguém teria me escolhido para ser empresária aos 36 anos, com formação de psicóloga, nunca tendo tocado um negócio. Né? Mas eu descobri o seguinte, nesse pouco exercício que eu fiz, que a causa era o meu meio para me mover e ir nas organizações, fazer elas entenderem por que que você tinha que pagar um processo para quem você está desligando. Num momento em que o Brasil desmontou, estamos falando na época de 90, todo o processo que aconteceu nos Estados Unidos na década de 80, aconteceu no Brasil na década de 90. Downsizing, fusões, aquisições, privatização, redefinição do papel do Estado. Participei de todos esses processos. Qualquer um desses, você me pergunta, eu participei de todos. Tá? Mas a coisa que me deixou de pé para poder dizer isso para eles era que eu percebi, primeiro, que eu tinha domínio do conhecimento, eu tinha domínio do conhecimento do processo, número 1. Eu tinha claro a causa, eu sabia o que ia acontecer. A partir do momento que eu conversei com os americanos e começou a acontecer aqui, eu sabia o que ia acontecer. Quer dizer, ninguém tinha dimensão do que realmente aconteceu, mas eu sabia que ia ser um atropelo da vida do outro. Vocês devem ser filhos ou netos dessa geração. E vocês devem ter tido exemplos na família de gente que ficou subutilizada. Sumiu o que a gente chamava naquela época a média gerência. Esta década de 90 tirou do mercado 3 níveis organizacionais, pelo menos. Fora as fábricas que fecharam e diminuíram, e todo o processo de privatização que vocês acompanharam. Então, era muita gente tendo que se reencontrar, se redefinir, voltar ao mercado de uma forma ativa. E como empresária, eu tive que aprender como é que você balanceia o interesse econômico-financeiro dos teus sócios, né, com a tua causa. E como é que você gere uma equipe de pessoas especialistas. As pessoas que trabalhavam comigo no começo eram necessariamente todos psicólogos, todos com no mínimo 45 anos, todos com experiência em empresa, porque o grande mote das pessoas que foram demitidas na década de 90 era emocional. Era tratar com depressão, era tratar com voltar a ter autoestima, conseguir se entender como profissional. A gente hoje é fruto desta geração. Significa o seguinte, vocês têm muito mais consciência da importância que é você ter a carreira na tua mão. Essas pessoas entregaram as carreiras para os outros. E quando elas foram pegas nessa situação, foram pegas de surpresa. Elas não tinham a menor noção da sua contribuição, das competências, da lógica de carreira para essas pessoas não existia. Era aceitar as propostas que a empresa ia fazendo e, às vezes, você via assim, uma carreira que fazia assim. Ou não, o cara ficava carimbando 20 anos porque ele era um bom carimbador. Né? Nessas empresas que foram privatizadas, você tinha coisas que eram absolutamente inimagináveis, né? Como auxiliar de telefonista. Auxiliar de telefonista o cara era. Auxiliar de tirador de cópia. Né? E essas pessoas, bem ou mal, tinham que voltar a trabalhar. Né? Então, aqui, esses 18 anos, acho que foram os mais importantes da minha vida. Não teve nenhum momento que eu parei de aprender. Né?
Essa é uma coisa importante. Se vocês fizerem perguntas para mim, assim, eu sou capaz de dizer para vocês todas as vezes que eu aprendi alguma coisa. Porque se eu tivesse parado de aprender, se eu tivesse rodando uma empresa 18 anos fazendo a mesma coisa, eu teria saído muito antes. Teria vendido minha parte muito antes, né? Mas foram 18 anos em que os ciclos foram se abrindo e se fechando provocadamente, né? Provocadamente significa o seguinte, começa um processo inicial, por exemplo, como empresária, de entender o negócio, de aprender como é que você vende, né? De subir no palco para falar para 400 pessoas sobre como é legal você patrocinar um processo de desligamento, né? Você aprender a gerir consultores, né? Uma equipe de gente inteligente, por exemplo. Aí eu fui fazer um curso em Harvard, né? Que chamava Serving Professional Services, que era um curso dedicado a ensinar pessoas como eu como é que você lidava com empresas de serviço que tem só inteligente, né? Tinha advogados, tinha engenheiros, enfim. Então, o primeiro ciclo é um ciclo de aprendizado do negócio. O segundo ciclo foi eu achar novas oportunidades de negócio, né? E aí nós passamos a fazer consultoria, por exemplo, upfront, né? Antes da fábrica fechada, como é que você entra e ajuda a empresa a pensar nessa lógica, do ponto de vista das pessoas, né? O ciclo de servir ao governo foi outro ciclo, né? Como é que você ajuda os governos a ter os talentos que eles precisam e tirar as pessoas que não estavam servindo, sendo elas de administração direta. Então, os ciclos, depois teve um ciclo como empresária que todos os escritórios da América Latina eram como eu, franquias. E a DBM me pediu para fazer a coordenação desses escritórios, né? O que criou para mim a condição, por exemplo, de multiplicar o que a gente fazia no Brasil, no ponto de vista de causa. Estou falando da causa de você trabalhar num país que você tem um alto índice de pobreza, né, com um tema tão delicado quanto demissão, né? Bom, então, como empresária, num determinado momento, a DBM Inc. fez uma proposta de compra do nosso escritório. Eles estavam comprando os escritórios mais importantes do mundo para incorporar. E aí foi um momento em que eu não tinha decidido que o meu ciclo estava terminando, mas eu tive que olhar isso porque eu tinha 3 sócios investidores. Eu sempre tenho uma dúvida que é a seguinte, acho que se eu não tivesse sócios, talvez eu não tivesse nem conversado com a DBM sobre venda. E hoje, pensando com o meu referencial de hoje, teria cometido um grande erro, né? Porque você, para fazer um movimento desse que eu fiz, você precisa de uma energia. Eu estou com 61 anos hoje, né? Isso já faz 6 anos, que eu não teria hoje, né? Eu não ficaria satisfeita em ser presidente do conselho, eu só ficaria satisfeita se eu estivesse atuando. E a energia que você precisa para um processo desse, talvez eu não tivesse hoje. Mas eu tive que enfrentar esse processo à minha revelia, né? No sentido de que eu não tinha parado para pensar que isso podia acontecer um dia, né? E eu acho que isso aí aos 52, aos 53, me deu a exata dimensão de pensar, e agora? Né? Executiva de outra empresa eu não ia ser, né? Qual é o next step? Né? Além de negociar o teu bebê, né? A DBM era, para mim, o que eu fiz de mais importante na vida profissional. Quando você vai falar de futuro, você está falando do futuro e não da fuga do presente. É assim, se você não está satisfeito onde você está,
o risco que você tem de procurar um emprego porque você não está satisfeito é de você escolher mal. Quando você, vou repetir, é assim, quando você não está satisfeito com o que você está fazendo, é melhor você encerrar esse ciclo de insatisfação para poder fazer uma boa escolha. Porque quando ela é uma escolha de fuga, ela pode ser você pode pegar porque você quer sair e não pegar porque ela faz parte de um projeto. Está claro isso? Faz sentido? Então, assim, para mim, eu tive que parar, mesmo no meio da negociação. Eu achava que eu ia ser executiva da DBM, para dizer a verdade, era isso. Eu estava negociando a empresa para vender, e eles não tinham... De qualquer jeito, eu ficava 3 anos, porque você, numa empresa desse tipo, a pessoa é o fundamental. Então, eu tinha lá um contrato que eu tinha que ficar 3 anos. O earnout era em 3 anos, e eu tinha que ficar 3 anos. Mas eu sempre achei assim, vou ficar esses 3 anos. Se for legal, eu continuo como executiva. Possível. Possível, e você vai percebendo isso rapidamente. Porque vem alguém que vem dizer para você como é que você faz num negócio que você sempre falou como é que era para ser. É impossível. Né? Eles me deixaram em paz muito tempo, porque a gente dava bons resultados, eles estavam cheios de problema no mundo. Mas cada vez que eles podiam, eles vinham aqui dar um pitaco. Coisa boba. A gente vendeu a empresa, no dia seguinte eu convenci eles que a gente precisava ir para um outro espaço físico. Sempre decidi isso sozinho. Meus sócios eram absolutamente maravilhosos, entendeu? Eu contava para eles, eles diziam, vai dar dinheiro? Vai, então tá bom. Mudava. Aí, falei para eles, olha, a gente precisa mudar, o espaço está pequeno. Uma semana depois, baixou a SWOT aqui. Um cara que negocia com um cara de imóveis, o terceiro que vai procurar, o outro que vai ver se a conta está certa. Não posso acreditar, né? Eu sempre fiz isso sozinha, né? Então, eu disse, isso daí vai ser assim daqui para frente. Então, eu fiquei os 3 anos. E, nesse período de 3 anos, eu comecei a testar meu projeto de vida. Porque, quando eu falo de carreira, eu estou falando de vida o tempo todo. Você está inserido, a carreira profissional está inserida na tua vida. Né? E aí eu pensei, o próximo passo tem que ser o passo do resto da vida. Né? E essa escolha que eu fiz agora, né, eu só tive o direito e a liberdade de fazer porque eu construí uma lógica. Olha o que eu estou falando para vocês. Muita gente, isso aqui não é um autoelogio, eu estou dizendo, muita gente me conhece. E me conhece porque as pessoas dizem, você é boa de fazer isso. Você é boa, você é uma referência em coaching. Não é à toa, a gente rala para fazer isso. Né? Eu ralei na minha vida profissional para poder fazer hoje o que eu faço. Se eu não tivesse feito esta ralação, e a ralação inclui as mudanças que eu fiz, as coisas que eu estudei, as leituras que eu fiz, o network que eu criei, e o meu olhar de projeto, eu não estaria fazendo o 3º ciclo. Esse meu ciclo atual, ele tem a ver com uma lógica construída. E isso que eu estou falando para vocês, talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar hoje. A lógica que você constrói para frente, aquilo que... E não é assim, eu quero ser presidente da empresa que eu estou. Eu falei assim, qual é a diferença que você quer fazer? O dia que você morrer, o que você quer que esteja escrito na tua lápide? Assim, quando você chegar lá no fim, o que você quer, quando você olha para trás, do que você quer se orgulhar? Quando você olha para trás, o que você quer ter feito que te permite continuar fazendo o que você quiser até a hora que você quiser? Isso é empregabilidade. Empregabilidade é você manter competências, conhecimentos, rede de relacionamento e clareza de projeto, de tal forma que você tenha o livre-arbítrio sobre a tua vida até a hora que você quiser. Fazer esse 3º ciclo
apesar da dor da separação do bebê que você criou, só pude fazer do jeito que eu estou fazendo porque eu criei esta lógica. Eu criei essa possibilidade. O que eu estou fazendo hoje? Eu estou fazendo isso que eu sempre soube fazer, que é sentar com as pessoas. E por que eu se levo? Porque como eu não quero ter uma empresa grande, olha que interessante, eu decidi que eu não quero mais ter uma empresa com 30 consultores, 90 projetos, viaja para lá e para cá, se associa a uma empresa internacional. Eu quero ser uma boutique que atua com as lideranças, porque eu sei que quando a liderança espirra, ela transmite gripe para todo mundo. Então, se eu puder fazer diferença neste nível, agora, nesse momento da minha vida, é suficiente. É um monte, né? E aí, de novo, o que aconteceu com essa lógica? Eu descobri, por exemplo, um mundo que eu só conhecia superficialmente, que é a empresa familiar, que é muito legal, que é onde, quando o dono espirra, ele transmite pneumonia. Ele é eficaz no que ele faz, entendeu? E aí, sim, hoje eu estou associada ao John Davis, de Harvard, que é o Papa Empresa Familiar, para trabalhar com ele em projetos críticos de sucessão, que, de novo, é a minha especialidade, é aquilo que eu sei fazer. Né? Então, quando eu olho para isso aqui, e assim, vocês podem ver que eu tenho... aqui esses 25 anos de terapia é mentira, né? Um pouco mais do que isso. Mas é que eu fiz em ciclos, teve momentos que eu dei uma parada, mas eu voltei. Essa questão do autoconhecimento, ela faz total diferença para você traçar o projeto. Tá? Quando você está falando de projeto, você está falando de fazer um processo construído em que a cada ciclo que você abre e fecha, você coloca na mochila mais um pedaço dessa história. Então, esse processo da reflexão e de você ter clareza de como é que você vai acumulando esta experiência e como é que ela mexe com o projeto original, e normalmente ela mexe um pouco para a direita, um pouco para... É um alvo em movimento, né? Mas você sabe qual é a causa final, né? Eu não posso viver se eu não estiver presente em situações em que eu faça diferença para um grupo de pessoas no seu crescimento. Isso é claro para mim hoje. Não seria capaz de falar isso aos 20, mas eu tinha um cheiro disso. E eu persegui o processo de analisar esse cheiro. Então, vocês que estão aqui começando esse processo, eu nem usei as outras lâminas, mas é assim, se você pega por etapas, né, o que você vai acumulando a cada etapa no teu processo de ter consciência do projeto, entendeu? O que eu faço com os executivos quando eles vão lá fazer coaching? A primeira coisa que eu faço com eles é eles contarem a história de vida e, depois de contar em detalhes, separar por ciclos. E me conta o que você aprendeu em cada ciclo. E me conta o que você desenvolveu em cada ciclo. Essa tomada de consciência, né, do que cada ciclo representou na tua vida e o que você acumulou, o que hoje te dá o direito de pleitear um próximo passo, né, é fundamental para você fazer escolhas. Né? Até aqui, alguma pergunta? Acho que essa última trajetória aqui é um pouco disso, né? Você se dá o direito de se reinventar, né? Aprender de novo. Comecei a aprender tudo de novo, né? Bom, eu coloquei algumas dicas para vocês aí, né? Como é que você começa e faz essa análise de carreira, né? Acho que primeiro é se entender para fazer escolhas, né?
se vocês estivessem entrando na faculdade hoje, eu diria para vocês assim, vocês já têm história. Tá? Porque você pega a história de vida de um indivíduo nos seus 20 primeiros anos e as dicas de competências, de como eles aprenderam os valores, o que é importante para ele na vida, o que não é, está tudo ali. Né? Isto é o lastro. Esse é o lastro que ele traz para começar a fazer a sua carreira. Então, a história de vida é a coisa mais importante para você entender as escolhas. Né? Acho que a outra é assim, você tem que descobrir quais são as suas paixões. Sabe por quê? Porque a paixão é o que faz você diferente. É assim, toda vez que eu olho para um executivo que está dando certo assim, não é dando certo no quarter, estou falando, está dando certo assim, ele está feliz, ele está crescendo, ele está motivado, né? Ele fala da paixão e o olho brilha. E o olho brilha. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Então, descobrir as tuas paixões é diferencial. Eu acho que a outra, nesse início de carreira, é assim, é os modelos, né? E essa história de você criar espaço de aprendizado. Você não pode esperar o outro criar. Essa geração pós-90 teve que aprender isso na marra, né? Lembro, ainda na década de 90, do cara, mas não falava inglês, ele disse, também nunca a empresa me pagou. Né? Um crime, né? Que ele faz com ele mesmo. Então, assim, criar um espaço de aprendizado é, às vezes, você ofertar tua competência para a organização. Você é bom de projeto e os caras não sabem, vai lá contar, pô. Tem um projeto rolando que você sabe que você pode contribuir, vai lá e fala. É um novo aprendizado, é uma nova exposição, é a possibilidade de você se testar. Pode perguntar. Quem está com os microfones, só para eu saber? Ai, desculpa. Nesse primeiro tópico que fala entender-se para fazer as escolhas, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer algumas sessões de coaching e uma das coisas que o coaching me fez é descobrir meus pontos fortes. E uma coisa que ele me identificou como ponto forte foi uma característica minha que eu sempre rejeitei, que me incomodava. E ele me disse que aquilo era para mim um ponto forte. E até hoje eu ainda brigo com isso. Você pode contar qual é? Não? Sim. Na dinâmica que ele apresentou, ele falou que um dos pontos fortes meus seria a habilidade de comunicar com pessoas, de buscar pessoas novas para conversar, de ter sempre a vontade de conhecer pessoas novas e de sempre ter mais curiosidade de conhecer pessoas novas. E isso foi uma coisa que me incomodou, porque no começo, quando eu era mais jovem, eu percebi que eu tinha dificuldade de fazer relações novas. Não, ao contrário, de manter as relações novas. Manter as relações. Eu sempre pulava de um grupo de amigos para um lado, para o outro. E eu comecei sempre a brigar com isso, a me forçar a manter minhas relações. E ele me apresentou isso como sendo um ponto forte. Aí eu vendo esse tópico, eu falei assim, entender-se para fazer escolhas. A escolha, então, eu tenho que explorar esse ponto, essa característica ou brigar para mudar? Eu fico nessa... Eu acho que seria leviano eu te dar um conselho aqui, né? Mas eu acho que, assim, quando eu trabalho com esse processo, eu acho que a coisa mais importante é você assumir as coisas que você acha que são tuas competências, né? E muitas vezes tem coisas que estão no teu ponto, que a gente chama de ponto cego, é uma coisa que você não enxerga e que os outros enxergam, né? Faz parte, por exemplo, do meu processo, 60% do meu tempo eu uso entrevistando pessoas que interagem com você. E eu trago para dentro do processo o feedback de como que você impacta, como você é percebido, né? Porque isso amplia o que a gente chama de ponto cego, né? Amplia a tua capacidade de enxergar coisas que você não está enxergando. A partir daí, a escolha é tua de como é que você vai administrar aquilo, né?
Você pode aprender técnicas, você pode desenvolver essa forma de fazer, por exemplo, relações de várias formas. Não é aqui que eu vou te... Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a coisa mais importante é que você tenha consciência daquilo, de como você impacta o outro, né? E que você tome as suas decisões de como é que você administra esse impacto, né? Tem empresas cuja característica é ter pessoas... Assim, tem uma empresa que telefona para mim de vez em quando e diz o seguinte, olha, Vic, estamos aqui com um caso para você. Não esqueçam que eu trabalho com o C-Level, né? Então, estamos falando ou de um vice-presidente ou de um diretor e diz assim, olha, o cara é do caramba, entrega todos os resultados. É muito bom, está aqui há 20 anos. Sim, você só tem um pequeno probleminha, ruim na relação com gente. Então, a gente queria mandar para você para ver se ele melhora. Aí eu falo para ele assim, bom, primeiro que ele está aí há 20 anos e agora você está preocupado com isso, né? Qual é o sinal que você está dando para esse cara aí que ele vai... Não, a gente não falou nada com ele ainda. Não tem mágica. O processo não tem mágica. As pessoas... Eu sou psicóloga, as pessoas não mudam. Pessoas não mudam da água para o vinho. As pessoas administram algumas coisas a favor de um processo que ela faz como escolha. Tá certo? Estou indo mal na relação com as pessoas. Por causa de uma característica minha, que é muito forte, muito marcante, de duas uma, ou eu vou arrumar uma turma que trabalha bem comigo, ou eu vou ter que administrar isso no dia a dia. Mas as pessoas não mudam de uma hora para outra, né? Então, eu acho que assim, características que não servem num determinado lugar podem servir em outro. E você não tem que fazer opções de fazer coisas que não são naturais para você, ou que não são fonte de prazer e, portanto, não são fonte de competência e não são fonte de resultado. Tá certo? Então, por isso que eu digo, o autoconhecimento ele funciona como um administrador teu na possibilidade de se entender como um indivíduo produtivo num determinado ambiente. Tá certo? Por que é que as coisas não estão andando como você gostaria que andasse? Por que é que você... Quando você tem 3 empresas para escolher, como é que você escolhe a empresa? Você escolhe pelo salário que vão te pagar? Você escolhe pela cultura que a empresa tem? Você escolhe pelo conjunto das coisas que ela entrega no mercado, que são importantes para você? Como é o ponto de escolha? Faz parte do processo de autoconhecimento. Tem gente que resolve trabalhar por um determinado período num lugar que ela sabe que vai ser difícil para ela, mas que ela precisa, naquele momento, do tamanho do salário que ela vai receber, para depois voltar para uma outra posição. Tudo bem, se estiver claro. Vai ser duro de administrar, posso contar para vocês. Mas é uma concessão que você faz num período, né? Agora, quando você está falando de longo prazo, é você entender onde é que você faz diferença, né? E qual é o conjunto de coisas que você precisa saber para poder se inserir num determinado ambiente. Claro? Eu acho que isso aqui é valores. Tá? Quer dizer, uma carreira com consistência, que tem possibilidade de ser sustentada no longo prazo, ela está baseada em princípios. Tive um cliente de outplacement, ele era vice-presidente de uma multinacional e estava na linha de sucessão. E ele foi demitido e eu fui na empresa e aí eles me contaram uma história que era assim, que os dois lados se acertaram e resolveram, cada um seguir um caminho diferente. Eu falei, mas não aconteceu nada? Esse cara estava na sucessão? Não, ele... Aquelas histórias assim. E eu comecei a trabalhar com ele, ele entrou em vários processos e não andava. Não andava, até que um dia ele entrou num processo
para ser vice-presidente de novo de uma grande multinacional. E eu estava super feliz, ele foi aprovado, era uma quinta-feira, nossa, isso depois de 2 anos de desemprego. E na segunda-feira, o headhunter que fez o processo me ligou e disse, ô Vic, você tinha que ter me contado. Eu falei, contado o quê? Ele disse que no fim de semana, o presidente que contratou ele foi num churrasco e encontrou com um cara da ex-empresa dele e disse assim, pô, meu, como é que vocês mandam embora um cara desse? Estou contratando ele, o cara é do caramba. Ele falou assim, eu, se fosse você, não contratava. Ponto. Olha só, eu, se fosse você, não contratava. E aí eu fui lá na empresa e descobri o seguinte, era bobagem. Mas eu cheguei lá e disse, escuta, eles me contaram. Não, imagina, não aconteceu nada, a auditoria não pegou nada. Eu falei, mas como auditoria? Se vocês puseram uma auditoria... Não, foi uma coisa pequena, assim, o cara ganhava entrada lá para o Fórmula 1, em vez dele contar para a empresa, ele ia com a família. Ia jantar no fim de semana, pegava a nota e entregava na empresa rasurada. Ele teve que sair de São Paulo para poder trabalhar. Isso é princípio. O cara era bom, o cara era competente, ele sabia fazer o que ele sabia fazer. Ele era provavelmente, naquela época, o cara mais bem preparado para ser presidente de uma multinacional. Chama princípio isso. Aqui eu estou usando a mim, né? Definir missão e causa é uma coisa que você vai fazendo durante a vida, né? Você amadurece na vida. Mas por que né, significa o seguinte, por que eu escolhi as pessoas? Por trás disso, né, qual o significado disso na minha vida? Né? Então, desde o começo, você ter noção de por que você vai atrás de determinadas coisas que, às vezes, você não tem... você não consegue nem explicar muito bem o que é. Né? Então, o processo de autorreflexão, de autoconhecimento, me fez descobrir que não dá para eu estar em outro lugar que não seja esse de facilitar a vida do outro. Né? Descobrir esta causa fez total diferença na minha carreira. Né? E aí, assim, precisa descobrir qual é a sua. Né? E eu acho que uma das coisas que é fundamental para isso é descobrir quais são os valores que permeiam a tua relação com o trabalho. Né? Eu acho que está ficando cada vez mais difícil das pessoas falarem disso. Né? As pessoas que eu tenho atendido em processos de coaching, muitas vezes têm dificuldade de falar do prazer do trabalho. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar isso. Isso não quer dizer que eu não tive problema, que eu não fiz relação, que não foi difícil, que não teve... Mas eu tenho tido a nítida noção de que as pessoas estão com dificuldade de falar do prazer do trabalho. Né? De sair de casa de manhã e fazer um negócio legal, entendeu? Que vai fazer diferença para as pessoas, para a sociedade, para o grupo com quem eles trabalham, para a organização onde eles estão. Então, acho que descobrir qual é o valor que o trabalho tem para você. E tem... É claro para mim que tem gente que não é a sua prioridade o trabalho. Tudo bem, basta descobrir isso e pôr as coisas no seu devido lugar. A minha dúvida é a seguinte, muitas vezes o próprio gestor não tem clareza ou da missão dele, ou do que ele quer, enfim, da expectativa dele de vida e profissional, mas é esperado dele fomentar isso na equipe. Então, ou seja, é esperado que o gestor ajude a equipe a entender qual é o objetivo, a definir a sua missão, a sua causa. Como que no dia a dia o gestor consegue fazer isso, consegue criar esses espaços para permitir que a equipe se desenvolva? Se ele não acredita, vai ser difícil.
Então, esse é um estrangulamento que eu acho que isso é importante vocês pensarem. Tá? Vocês estão aqui fazendo um curso de MBA, eu acho que é para ser uma pessoa melhor, vocês não estão se credenciando para ter um trabalho mais bem remunerado. Vocês querem ser uma pessoa, eu espero que vocês queiram ser uma pessoa melhor quando vocês saírem daqui. E melhor não é no conhecimento só. Eu acho que uma das coisas que vocês precisam tirar daqui, da possibilidade de estar aqui, do investimento que vocês estão fazendo, é como melhora essa relação. É muito ruim hoje. Essa relação chefe-subordinado hoje é o grande estrangulamento que a gente tem, né? Do prazer de trabalhar, né? E do prazer de servir ao consumidor hoje que é órfão, né? Não importa a área que você está. E aí eu acho que é uma questão de crença pessoal. Eu tenho uma crença pessoal que tanto faz o tamanho do movimento. Às vezes você pensa o seguinte, mas também, se eu fizer, é meio centímetro para cá. Faz, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque o meio centímetro para cá, ele mobiliza alguma coisa. O gestor que não acredita que abrir espaço para a relação, porque isso, a função dele é essa. Quando você senta numa cadeira de gestor, eu acho que você fez uma opção cidadã. É assim, você está prometendo para um grupo de pessoas, ou pelo menos você está criando a expectativa de cuidar delas. Teu papel como gestor é criar a condição para o outro fazer bem, se desenvolver, entregar melhor, seja lá o que você... Mas é essa... E eu acho que tem gente que não fez essa opção. Ela nem sabe que é isso. Então, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é que as lideranças não têm noção clara de que o seu papel transcende o quarter, transcende entregar o resultado econômico financeiro. Aliás, ele é decorrência do papel de gestão, né? Liderança, para mim, assumir um papel de liderança ou uma posição de liderança é um ato de cidadania. Você se comprometeu com o outro. E esse outro são vários stakeholders, né? O teu time direto e, no último caso, o consumidor que está lá do lado de fora, né? Acionista e tal. Mas, e vocês podem achar que eu estou fazendo aqui um discurso filosófico. Não é. O estrangulamento dos negócios estão vindo das relações ruins que a gente tem na organização, ou pelo menos que impedem o crescimento do outro. Eu acho que vocês estão sentando aqui para ter um tempo para repensar, né? Que papel que você quer fazer, né? Com isso, eu não estou dizendo que vocês são maus gestores, eu estou dizendo para vocês só que este é o grande estrangulamento que a gente tem hoje, né? Que essas relações que não vão e voltam e não tem espaço para o crescimento, né? Estou no fim, Letícia. Cadê? Tudo bem, Vicky? Tudo. Quando você falou do autoconhecimento, eu fiquei aqui me recordando de todas as entrevistas que eu fiz e que eu estou fazendo e que sempre vem aquela pergunta, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos? E que na hora do ponto forte você desenrola, né? Boa nisso, boa. Aí na hora do ponto fraco, não sei. E aí a cada entrevista que eu fiz e que eu ainda estou fazendo, cada hora me vem uma coisa nova na cabeça, mas eu nunca sei o que realmente falar. E aí eu queria saber... Por que você não gosta de falar dos seus pontos fracos? Porque todos nós temos. Fracos, vamos situar o fraco? Então, só que depende da circunstância. Eu queria saber se tem algum exercício que eu posso fazer de autoconhecimento para eu falar, Diane, você é ruim nisso e você precisa mostrar que você A gente não é nem bom nem ruim nas coisas. A gente tem características que, em determinadas circunstâncias, elas são... As circunstâncias favorecem determinadas coisas para você e desfavorecem outras. Por exemplo, se me contratarem para fazer trabalho manual, eu estou ferrada. Eu sou incapaz de juntar uma linha e uma agulha, tá certo? E detesto e não gosto. Então, assim, não é só o que você não sabe, é o que você não gosta também, né?
Mas não é essa a questão quando você está numa entrevista, né? É assim, como é que a questão numa entrevista é o seguinte: como é que você administra essas coisas? Porque se elas estiverem presentes num processo, por exemplo, se você for escolhido para ser um gestor, tá? E você é tímido, você vai ter que administrar isso. Mal ou bem, você vai ter que administrar isso. Então, numa entrevista, o que você precisa mostrar para o teu interlocutor é como é que você administra as coisas que você acha que você não é boa, né? Mas é como eu sempre digo, o ruim e o bom é muito relativo a um conjunto de variáveis, tá? Cultura, produto, identificação com o chefe, tem uma série de coisas que às vezes te põem em situações ruins, né? Então, quando você está numa entrevista, e aqui não é o mais indicado eu te ensinar a técnica, mas estou te ensinando uma técnica aqui, tá? É você dizer como é que você administra aquilo, que você não é tão boa. Tá? O autoconhecimento serve para você saber o que é, e a entrevista serve para você dizer como é que você administra. Tá? Essa é a técnica. Fala. Todo mundo está escutando? Então, está baixo. Eu queria saber, aproveitando a fala da colega, em relação ao treinamento, ao autoconhecimento, existe uma ciência ou uma técnica, o que eles chamam de programação neurolinguística. E eu não sei se a senhora já teve conhecimento, mas uma vez eu fui apresentada e eles falam que tudo está no seu inconsciente, basta você repetir, usar palavras-chave, e tem técnicas de hipnose, enfim. Mas isso, eles falam que é o trabalho o seu autoconhecimento, e que está tudo dentro de você, dentro do seu inconsciente, e que você, jogando as palavras certas, na hora certa, na ordem certa, programando a sua mente, você consegue trabalhar os seus pontos a serem melhorados. E aí eu queria saber a sua opinião, se você acredita. Aí é uma pergunta fácil, né? Deixa eu falar uma coisa, não tem mágica. Tá? Posso ser honesto com vocês? Se alguém oferecer essa mágica, não tem mágica. É assim, essa história, hoje em dia a gente está vulnerável, muito vulnerável, a horóscopo, a uma série de outras coisas. Neurolinguística séria, quando você trata da neurolinguística séria, ela é super importante. Para nós que trabalhamos com comportamento, para entender determinadas coisas, ela é vital. Mas eu sou coach, você não faz ideia do problema que eu tenho hoje, para dizer que coaching é um negócio sério. Porque tem de tudo. Então, assim, por favor, assim, vocês são pessoas inteligentes, vocês entraram numa escola importante, não acredita que tem milagre, não tem. Não dá para fazer assim com o nariz, eu sou da época da feiticeira. Não tem. Não tem, não tem. Tá? O que pode acontecer é que uma técnica que te apresentam ajuda você a fazer um processo que para você está mais difícil, mas que não se resolve naquela técnica. Entendeu o que eu estou falando? Gente, é uma questão de pesquisa profunda, interna. Eu não estou falando para vocês fazerem. Eu escolhi a terapia como uma forma de fazer isso. Não precisa ser a terapia. Tá? Agora, também não é, como eu falo, um teste e 2 feedbacks, entendeu? Não é. Tá? Então, assim, utilizar um processo que te ajuda a acessar material que você tem e que organiza para você, para você não, você, a partir daquele processo, organiza isso num processo que cada vez que você precisar acessar alguma coisa para tomar uma decisão, ele está ali, esse é o processo. Ele leva tempo. Ele leva tempo. Um programa de coaching para esse nível, se leva, não é menos de 8 meses, 9 meses, 10 meses, às vezes 1 ano. Né? Porque não é assim na vida. Pensa um pouco na tua vida. Não é assim, né? Que você decide coisas a partir de um horóscopo do dia.
Tem gente que decide, né? Até que vai cor de vestido que vai sair, mas, né? Respondi? Obrigada, respondeu. Perguntas mais fáceis, por favor, tá? Como que a gente é consistente? Isso que eu estou falando um pouco é de consistência, né? Acho que a gente consegue ser consistente se você é ético na condução dos programas e dos projetos que você tem, tá? Aqui, aquele ponto e vírgula, então, dos programas e tem clareza da causa, tá? Você consegue ser consistente quanto maior for o teu autoconhecimento, porque é óbvio, né? Quanto mais você se conhece, mais fácil é para você tomar decisões que são consistentes, né? Você é consistente quando você faz um exercício dos seus valores, quando você mantém esse exercício dos valores claro, né? Você não precisa... A melhor coisa do mundo, eu me lembro, na DBM eu dizia isso, eu vou dormir de noite, eu não preciso pensar 2 vezes se eu vou responder a mesma pergunta que me fizeram naquele dia, diferente no dia seguinte, porque é um exercício natural você ser transparente, você ter ter valores claros, você saber responder as coisas como elas são, né? Você não precisa pensar 2 vezes, né? Eu acho que hoje sempre foi, mas com uma diferença. Na minha geração, ler contexto era assim, se você lia o contexto hoje, vai ler 10 anos depois, ele estava igual, né? Essas coisas mudavam com uma... né? Hoje, eu preciso dizer para você, faz parte da obrigação de vocês entender contexto todos os dias. Você não vai conseguir ser consistente se você não entender o que está acontecendo no entorno. Se você não incorporar o entorno na tua análise. Não dá para ser consistente na condução da carreira e na condução das decisões que você tem que tomar como empresariais, né? E não preciso dizer para vocês estão aqui estudar, né? Estudar, para mim, não é fazer curso só, mas é assim, o tempo que você investe para aprender coisas novas que te permitam fazer leituras mais profundas, né? Profundas de contexto, de vida, de negócio, enfim. Então, eu acho que aí, se você pensar um pouco nisso aqui, é muito difícil você criar uma inconsistência. Não quer dizer que a gente não erra em algumas escolhas, porque nem todas as coisas estão sob o nosso poder, né? Esse é um outro aprendizado, né? A gente gostaria de poder saber, ter tudo sob o nosso controle, mas não é assim sempre. Então, quando a gente comete um erro, incorpora o erro, né? Uma coisa que foi super importante para a minha vida inteira foi dar aula, porque o fato de eu estar aqui interagindo com vocês, eu dou aula na FIA, dou aula na GV, o fato de eu interagir a minha vida toda, desde que eu me formei de novo com as pessoas, obriga você a ter uma atualização e você acompanhar a mudança de gerações. Foi fundamental. Faz parte da minha causa, não tem importância, mas é fundamental, foi fundamental para mim, né, nesse processo, nessa trajetória. Então, se ninguém tem pergunta, um microfone ali, ó. Posso tentar? Pode falar alto, Você falando sobre o trabalho... Alô? Falando sobre o trabalho pelo viés humano, ficou muito claro para mim como enxergar, vamos dizer assim, os pontos de melhoria no caso de uma distonia aí com a carreira, né? Trabalhando com empresas, a gente sempre vê assim um resultado positivo e relativiza ele para potencializar ainda mais. Aí minha pergunta é: como desafiar a própria carreira numa sintonia em que você acredita estar no caminho certo, mas você quer trazer algo a mais? Não entendi. Vamos de novo. Você está dizendo? Olha só, a gente falou muito aqui sobre o quê? Sobre o autoconhecimento, Isso. né? Sobre a gestão da tua vida e da tua Isso, a carreira. gestão da sua vida, exatamente. E apontando momentos em que a gente pode
está fugindo, né, muitas vezes, do foco, né, ou que a gente não tem foco nessa carreira, e de buscar um objetivo para isso. E aí, para mim, ficou muito claro toda a condução. Mas a minha dúvida é, numa sintonia, no momento em que você acha e acredita que você está na carreira correta, né, mas, vou dizer assim, por um movimento interior de se autodesafiar, você quer superar isso e sempre. Qual seria o motivador para isso? O que fazer O para... motivador você está dando. Exatamente. O que seria? Exatamente. Mas como conduzir esse processo? Então, se eu entendi o que você está falando, você está dizendo o seguinte, você fez uma escolha de carreira, você entendeu que essa é a escolha, mas você quer se pôr à prova num step a mais, é isso? Tá. E você quer saber qual é o tamanho do risco que você está assumindo. É isso? Então, eu acho que isso aí é exatamente um processo esse é um processo típico de counseling, onde você vai tentar, a partir dos recursos que você tem hoje, projetar o gap que você tem para esse próximo e ver se, número um, se o risco é maior do que você pode enfrentar, então você tem que fazer um step intermediário. E o outro é se ele está inserido dentro, se isso é um gosto pelo risco ou se ele faz parte de um projeto. Essa diferença é fundamental. Tá certo? Se é só o gosto pelo risco, você pode pôr a perder a carreira, porque você pode fazer uma escolha errada. Se faz parte do projeto e você tem gosto pelo risco, talvez você possa até fazer um step mais arrojado do que alguém que não tem gosto pelo risco. Então, o que eu estou dizendo de novo, este é tipicamente um processo em que você tem que fazer um estudo mais profundo e mais detalhado, senão você pode dar um passo errado. Que não quer dizer nada se você tiver também humildade para voltar e refazer esse processo. Tá? Humildade é uma palavra boa, viu? Oi. Fique uma pergunta sobre carreira e vida, né? Do que você tem visto, das carreiras que você tem visto, como, com relação ao ano sabático, não sei, você parar 1 ou 2 anos, ou para uma viagem, ou para cuidar da família, ou qualquer que seja o motivo, né? Costuma ser um processo difícil você parar e depois voltar, ou que cuidados seriam necessários? Você falou a palavra-chave. Tem que tomar cuidado. Assim, parar e voltar com um aprendizado, seja ele qual for, que justifica a parada e que te permite voltar a conversar com as pessoas que você quer conversar, zero de problema. Assim, qualquer decisão que você toma, por exemplo, você quer fazer uma mudança drástica na sua carreira, você sai de uma carreira executiva para uma de empresário e quer voltar. Você tem que saber contar a história. Tem que ter uma lógica, tem que estar dentro de alguma justificativa e mais. E o que você aprendeu do processo? Tá? Para poder sentar de novo e conversar com quem você quer conversar para voltar. Fazer sabático pode ser uma alavancada para a carreira, depende do que você vai fazer. Está falando de fazer um intervalo entre uma coisa que você está fazendo, porque você está querendo voltar para outra coisa ou para a mesma coisa. Tem que ter aqui no meio, tem que ter alguma coisa que você traz de volta que te ajuda a fazer o discurso da volta. E aprendizado é o grande mote. Mesmo quando você para fazer o Caminho de Santiago, faz um sabático de 6 meses, vai andar, algum motivo te levou para fazer isso. E se você souber incorporar isso direito, isso faz uma diferença na volta. Entendeu? Diferente, por exemplo, você sai e vai estudar, é muito fácil de explicar. Mas se você sai para fazer o Caminho de Santiago, você pode até dizer, olha, estava em crise, estava em dúvida. Mas, neste período, eu aprendi estas coisas a meu respeito e voltei assim. Zero de problema. Tá?
Boa noite, meu nome é Fábio. Fico pensando assim, se de fato é possível ter um plano de carreira tão desenhado, né? Ou se, na verdade, você tem que ter um objetivo mais amplo, né? Porque recentemente eu conversei com os meus gestores sobre isso e foi meio frustrante, né? Assim, porque eles falaram assim: para mim foi acontecendo, não tinha uma coisa desenhada, né? Uma coisa tão estruturada. E olhando para a sua trajetória também, percebe-se isso, né? Que você foi desafiada ou foi colocada em momentos, mas não tinha um desenho, um plano desde o início, falando, quero chegar a ser executivo e tal. Mas é isso mesmo. É assim, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo assim, você tem que ter um plano para 5 anos, você tem que ter uma estratégia para 15 e você tem que ter um olhar para 50. Então, assim, se daqui mas 20... esse plano para 5, o que é esse plano? Né, assim, quando você fala... Quando você está sentado hoje onde você está... Você fala de competências? O que você vai fazer... Então, quando você tem o alvo final, que, como eu disse para você, eu nunca pensei em ser empresária, mas o meu alvo final era fazer uma contribuição real para a sociedade, e do ponto de vista da área que eu quero atuar. Entendeu? Eu escolhi essa área porque ela respondia a um desejo meu pessoal. Tá certo? Os próximos 5 têm que alavancar os próximos 10, e os próximos 10 têm que alavancar os próximos 20, mas não é assim, eu vou para a área de marketing, daí eu faço assim. Bullshit, isso não vai acontecer. E hoje em dia, muito menos, né? Vai acontecer mesmo. Mas o que você tem que cuidar é o seguinte, é que você não fique na mão do outro. Ele fica definindo para você assim. Não. Quer dizer, quando eu virei empresária, foi meio por acaso, no sentido de que se tivesse me oferecido para ser empresária, eu não ia ser. Eu não tinha na minha cabeça um desenho disso. Mas quando eu percebi que eu podia, eu provoquei. Tá certo? Eu provoquei. Então, é óbvio, eu não estou nem de jeito nenhum falando nesse... Mas os próximos 5 são vitais para realizar o todo. Entendeu? Os teus próximos... É mais ou menos o seguinte, se daqui 10 anos... Imagina que a gente se encontrou 10 anos para frente. Eu te encontrei no aeroporto. E a gente cruzou, eu falei assim, como é teu nome? Fábio. Fábio, não te vejo há 10 anos, o que aconteceu com você? Você fala assim, não vai dar tempo, Vicky, te mando um e-mail para contar. Eu queria que você escrevesse esse e-mail, depois eu vou te dar meu e-mail. Escreve esse e-mail para mim. Eu estou te obrigando a projetar, entendeu? Obrigado. Vicky, você comentou meio no começo assim o fato de um grande problema que você vive no dia a dia com o pessoal que faz coaching com você é de não ter exemplo ou de não ter modelos a seguir. Qual o principal, o mindset mais adequado para ir quando você tem esse tipo de demanda assim dos executivos? Eu não entendi o começo da tua fala. Você comentou que um problema que você vive com o pessoal que você trabalha é de não ter exemplo dentro da organização. Que eles não encontram. Isso, exemplo. Principalmente em programas de trainee, viu? Mas também para frente também. Exato. Né? E qual que é o principal conselho que você dá? Porque, assim, chefe, muitas vezes você não escolhe. Teu chefe pode não ser teu modelo, mas não é possível que não tenha ninguém na organização ou fora dela que você... Não. Já pensou? Assim, e aí eu digo para ele... Qual a principal dica que você dá em termos dessa busca? Eu digo para ele buscar pessoas, depende do momento de carreira, ou pessoas que tenham o conhecimento da tecnologia que ele precisa, mas que contem a relação, não a técnica. Sejam capazes de conversar com ele sobre a área do ponto de vista histórico. Ou, se ele está procurando um modelo de liderança, assim, escolher um mentor que foi reconhecido por ser um bom líder, para ter conversas sistemáticas, eventuais, sobre caminhos, como é que você gere, ou, se o problema dele é entender a cultura da organização que ele está, para fazer melhores escolhas, quem é o cara que sabe contar a história dessa organização aqui? Né? Então, mentor tem vários papéis, né? Ele vem um pouco da história acadêmica, né? De você ter gente que te orienta, né? Mas a escolha é um pouco vinculada ao momento que você está vivendo.
Tá? Eu estou ultrapassando o tempo? Não? Tem mais... Então, teve 2 pessoas que você vê levantaram a como é mão. Não, vou fazer essas 2 perguntas, depois a gente tem que dar continuidade ao programa. Tá? Aí a gente passa o seu e-mail, quem tiver pergunta. mas não pode mesmo, eu respondo, viu? Vicky Bloch responde. Você pode ter um programa de rádio? Eu tenho um programa de rádio. Então, a gente coleta e faz um programa de rádio, ela responde tudo. Band News FM. Vai, vamos lá. Quem é? Como é teu nome? Cadê o microfone, mãe? Corremos o risco aqui, nada que eu queira prejudicar a saúde de ninguém. Boa noite a todos. Quando você falou a respeito de ter o brilho nos olhos, foi uma hora que me chamou muita atenção, porque dentro da administração eu não achei uma coisa ainda que não fizesse meus olhos brilhar. E olha que bom. Eu já conversei com alguns headhunters e eles falaram a mesma coisa. Me chamavam de Duda, quando você fala da administração, eu sinto aquela coisa de criança que acabou de ganhar um brinquedo, que quer brincar, que quer aprender, que quer fazer as coisas, ver todas as possibilidades que o brinquedo tem a oferecer. E hoje é um pouco de um dilema que eu estou assim, na minha vida profissional e na minha carreira acadêmica. Eu não consigo focar em uma coisa, não consigo ver, não, eu gosto somente disso e eu quero ver isso, eu quero ver tudo e, se eu puder ser muito boa em tudo, é o que eu quero buscar. Qual é o primeiro passo que eu devo fazer? O que eu posso buscar? O que eu, assim, eu devo ver um pouco de tudo? Eu devo ver o que eu realmente gosto mais? Assim, é uma coisa que eu estou um pouco assim perdida. Assim, eu gosto muito, mas eu tenho medo de ser a pessoa que sabe um pouco de tudo e não ser excelente em nada. A pessoa que sabe um pouco de tudo também tem lugar na vida, viu? Não precisa ficar preocupado. Mas eu acho que assim, começo de carreira é para a gente testar um pouco, né? Quer dizer, testar um pouco onde a gente se dá melhor, onde a gente faz não só o resultado, mas faz o resultado com prazer, né? Sorte sua que você gosta de um monte de coisa. A dificuldade de escolha tem a ver com o referencial interno. Vai chegar uma hora que você vai fazer por exclusão, se você não fizer um processo mais profundo, ou você vai priorizar. Você vai dizer primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Mas quanto mais a cada troca dessa, quanto mais você parar e analisar com detalhe o que foi que você fez, o que te deu mais prazer e o que foi que você usou para aquele de recurso teu, para fazer aquele resultado acontecer, mais claro vai ficar para você onde você dá certo. Entendeu? No começo é assim mesmo. Pode ser assim mesmo, desculpa, nem todo mundo é igual. Pode ser assim mesmo, entendeu? Mas o importante é o seguinte, acabou um ciclo, escreve o que foi que eu fiz, por que o resultado foi aquele, o que eu usei para o resultado ser assim, e o que é que me faz ficar tão excited, né? Escreve e vai guardando. E depois você vai juntando essa informação e você vai dizer assim, aqui, ó, a prioridade é essa aqui. Tá? A minha pergunta acho que é um pouco mais ampla, não é uma questão muito minha, mas é uma coisa que eu estou percebendo nas organizações, queria ver a sua opinião. Você colocou sobre o fato das pessoas irem trabalhar sem aquela alegria do trabalho, cada vez menos o trabalho e prazer estão associados. Qual que é a causa da causa disso? O que você percebe? Aí agora nós vamos voar para o macro, né? Eu tenho o meu olhar para isso. Eu acho que uma das coisas é que as relações não são legais hoje. Isso não é gostoso. Eu lembro que eu levantava de manhã, achava mó barato ir para o escritório. Adorava trabalhar com as pessoas. Estou falando aqui com uma que a gente trabalhou não junto, mas era gostoso, não é? Então, além de você descobrir o que você gosta de fazer, era gostoso. Eu tenho a sensação, às vezes, hoje, de que as pessoas não esqueçam nunca que uma organização é uma amostra, é um microcosmos da sociedade, tá certo? Quando nós estamos falando de uma organização,
Nós estamos falando de um juntamento de pessoas que vêm das... Enfim, né? Ela representa... As relações, em geral, não estão boas, né? E eu acho que esse história de a gente não ter mais aquela história... Eu digo que minha mãe, por exemplo, uma vez eu cheguei em casa, ela não estava em casa. Eu falei, onde você foi? Ela falou, eu fui aqui na vizinha pegar uma xícara de açúcar. Eu falei, mas tem açúcar em casa? Ela falou assim, sabe o que é? Ela não estava legal. Então, eu menti para ela que eu não tinha açúcar. Fui lá, sentei e fiquei conversando com ela. Imagina, hoje em dia você não sabe nem quem mora no teu andar. Tá certo? Então, eu acho que assim, uma parte grande desse desprazer tem a ver um pouco com as relações. Por isso que eu estou dizendo para vocês, sentar numa cadeira de liderança tinha que ser uma opção. A outra coisa que eu acho que é complexa é que o sistema como é que fala? Violento, né? Quer dizer, já se tem sinais de algumas mudanças, mas ele é uma estrutura que violenta o indivíduo, né? Que ignora o indivíduo, né? E a outra que eu pontuei aqui é que muitas vezes não é um prazer porque você escolheu errado. Você escolheu errado a profissão, você escolheu errado a empresa, ou você escolheu errado a área. Quando você estiver infeliz, a minha recomendação é assim, tenta descobrir de onde vem essa infelicidade. Se ela estiver no teu poder, graças a Deus, né? Você pode fazer alguma coisa. Se ela está no teu âmbito de influência, por favor, não tem que ser ruim. Entendeu? Muito pelo contrário, aliás, você tem que ser um agente de ser bom, né? Para você e, por consequência, para o outro. Né? Você identifica no local de trabalho que você está aquelas pessoas que te fazem sentir melhor naquele dia. Né? A pessoa que está de bem com aquilo que ela faz, ela contamina. Ela é uma pessoa que contamina. E se ela for da liderança, então todo mundo quer trabalhar com... Presta atenção. Chefe bom, está cheio de gente querendo trabalhar com ele. Né? Disputando a tapa. Então, acho que não tem que ser ruim. Apesar da relação e tal, claro, quando eu geria a empresa, eu detesto trabalhar com número. Detesto essa parte financeira. Faz parte do processo, né? Aí, o que você faz? Você administra isso, arruma um bom financeiro que te explica como é que funciona. Está resolvido. Mas tem que ser bom. 18 anos lá na DBM tratando de crise, de vida. Muito bom para quem gosta. Para quem gosta. Porque para quem não gosta é um horror. É um circo de horrores. É mais ou menos como eu dentro de uma UTI. Eu quero sair pela porta, entendeu? Mas o médico gosta, ele acha legal. Né? Então, não tem que ser ruim. Acho que tem que ser no que está no seu âmbito, no seu poder de decisão. Não pode ser ruim. Né? Tem que ser legal. E eu, pessoalmente, acho que você fica melhor quando você se sente contributivo, de algum jeito. O ser humano, o homem começou a trabalhar, caçar para resolver um problema do grupo, mas ele tinha prazer em resolver o problema. Também trazia a caça, todo mundo comia, mas ele achava legal aquilo. Né? Tem que ser assim, né? Senão não tem graça. Letícia, quero agradecer a vocês por parar para ouvir, a você pelo convite, por ter me obrigado a revisitar e ficar na depressão de 37 anos, 61 de idade. Oscilando entre os 35, 37, eu gostei, quase 40. E eu espero que vocês aproveitem mesmo. Eu acho que é uma grande instituição e uma grande oportunidade e é um investimento que vale a pena mesmo. Viu? Muito obrigada. Pessoal, gostaria de, mais uma vez, agradecer a Vicky. Pedir agora ao professor Silvio Laban, que é o coordenador dos programas do MBA, para falar um pouco com vocês e depois a gente ainda tem o nosso vídeo. Muito obrigado. A satisfação de tê-los agora iniciando essa primeira turma do ano de 2013. Nós, nas coordenações, na coordenação tanto dos programas de MBA quanto dos programas Certificate, estamos trabalhando para oferecer para vocês uma experiência de aprendizagem que seja
inspiradora e que, por meio dessa inspiração, possa contribuir na transformação de vocês, claro, em melhores profissionais, mas, como a Vicky disse aqui, também em melhores pessoas. Sem esquecer que, como ela já falou, vocês vão ter que ralar. Então, na realidade, a gente entende que essa é uma escolha recíproca. Vocês escolheram a escola porque a escola tem determinadas características e vocês foram selecionados também nesse processo pela escola para que juntos nós possamos construir uma experiência de aprendizagem que seja marcante para todos nós. Então, em meu nome, em nome do professor Gui, em nome da coordenação e da diretoria de pós-graduação, queria dar as boas-vindas para vocês. Existe uma série de procedimentos aqui na escola que são de caráter importante e, ao invés de nós ficarmos aqui explicando, etc., o que nós fizemos foi um vídeo. Esse vídeo tem por objetivo, rapidamente, apresentar algumas informações sobre a sua navegação na escola a partir de amanhã para algumas turmas e a partir de quarta-feira para as outras. Esse vídeo está disponível também no portal do aluno, em pedaços até, tratando de assuntos específicos, e aqui a gente vai passar ele de forma contínua. Por favor, o vídeo. Seja bem-vindo aos programas de pós-graduação Lato Sensu do INSPER. Esse vídeo apresenta os principais serviços de suporte disponíveis aos alunos e em poucos minutos você conhecerá todas as áreas da escola. Você vai interagir intensamente com a escola através dessas áreas e vai notar que são informações essenciais para o correto gerenciamento da sua vida acadêmica ao longo do seu programa. Recomendamos fortemente que assista a todos os serviços, isso facilitará suas atividades dentro e fora da sala de aula. Você poderá consultar novamente os vídeos para esclarecer dúvidas específicas referente a um determinado serviço de suporte. Esperamos que isso facilite a sua entrada no programa. O INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, oferece a vocês, alunos, vários serviços de suporte ao longo de seu programa. O espaço de atendimento ao aluno está localizado na entrada da escola, no piso térreo, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 9h30 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã às 5 da tarde. Você pode também entrar em contato com o atendimento através do Contact Center ou pelo e-mail atendimento@insper.edu.br. Outro canal de comunicação entre a escola e seus alunos é o Portal do Aluno. Nele, vocês encontrarão um ambiente único de divulgação e consulta de informações acadêmicas. No Portal do Aluno, você tem acesso a serviços como webmail, requerimento online, calendário acadêmico e de eventos, prazos acadêmicos, Blackboard, regulamento geral, manual do aluno e muito mais. No site, também são encontrados links para as páginas dos centros de pesquisa e núcleo de carreiras da escola, além de comunicados de interesse geral. Visite a página de seu programa e descubra mais no Portal do Aluno. Conforto e espaço propícios para incentivar o estudo, seja em conjunto ou individualmente. Conta com microcomputadores com acesso à internet, sala de projeção, diversas salas de estudo em grupo, estações de estudo individual e um acervo especializado em economia, administração e obras de conteúdo não técnicos. No portal da Biblioteca Teles, os alunos podem fazer consultas online ao catálogo de obras, acessar textos completos de periódicos, renovar e verificar empréstimos. O site conta ainda com um canal de comunicação entre a biblioteca e seus usuários, que alerta o aluno sobre o recebimento de obras de seu interesse. O núcleo de Help Desk é responsável pelo atendimento e suporte técnico em TI a toda a comunidade INSPER. É ele que fornece os dados de acesso aos sistemas da escola. O seu login será enviado ao e-mail fornecido no ato da matrícula e deverá ser utilizado para acesso à rede, ao webmail e ao Blackboard.
É importante ressaltar que a manutenção dos notebooks de propriedade dos alunos é de responsabilidade exclusiva dos próprios alunos. No caso de defeitos decorrentes de falhas de componentes ou mau uso dos equipamentos, os analistas do Helpdesk limitam-se a apontar as ocorrências e recomendar que o usuário procure assistência técnica com o fornecedor ou fabricante do equipamento. Todas as tomadas do campus são 220 volts. É extremamente importante que seja verificada a voltagem dos equipamentos elétricos de uso pessoal: notebooks, palmtop, carregadores de celular, carregadores de bateria para máquinas digitais, entre outros. A área de Tecnologias de Aprendizagem Interativa, o TAI, identifica e propõe recursos interativos que propiciem uma experiência inovadora na sala de aula, facilitando e enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem na perspectiva de alunos e professores. Parte das disciplinas dos programas de pós-graduação Lato Sensu aplicam um dos recursos oferecidos pela Harvard Business Publishing. São os cursos online, disponíveis à distância para algumas disciplinas presenciais. O uso destes cursos é definido pelos próprios professores, que instruirão de que forma as atividades deverão ser realizadas. O INSPER também oferece a seus alunos o Núcleo de Carreiras, que é a área do INSPER que contribui com o desenvolvimento profissional dos alunos e alumni. Utiliza estratégias e ferramentas que potencializam o aproveitamento de experiência acadêmica e profissional, de modo a aproximá-los de seus objetivos de carreira. Com o Programa de Desenvolvimento de Carreira, que visa oferecer suporte aos participantes na definição das estratégias, facilitando a realização de um plano de desenvolvimento profissional, bem como a condução de sua trajetória de carreira. O programa é composto por 2 encontros sequenciais e, simultaneamente, aconselhamento profissional. Também, por meio do painel de oportunidades profissionais, o Núcleo de Desenvolvimento de Carreiras aproxima os empregadores da escola, dos alunos e alumni, facilitando a comunicação, a divulgação de vagas e os processos de recrutamento entre todos os interessados. A sala de apoio à amamentação é especialmente preparada para propiciar um ambiente calmo e relaxante para as mães realizarem a extração e o armazenamento adequado do leite materno, contribuindo para a continuidade do aleitamento de seus filhos. O ambiente conta com pia de água quente e fria, forno de micro-ondas e freezer, além de 2 poltronas e aparelhos da marca Medela para a extração do leite materno. E não esqueçam de ler atentamente o regulamento e o manual do aluno, disponíveis no portal do aluno e também no pendrive que vocês receberam no momento da matrícula. Evite surpresas, saiba quando, onde e como gerenciar sua vida acadêmica e entenda o quanto antes como funcionam questões importantes como frequência mínima exigida, provas substitutivas, média global, trancamento de matrícula, desistência de matrícula, entre outros. O apoio acadêmico da pós-graduação fica no 4º andar, assim como as coordenações. É uma questão de aparecer por lá e a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los aí a se ajustarem nesse novo momento que se inicia nesses 18 meses, no caso dos certificates, ou cerca de 24 meses dos MBAs que nós vamos passar juntos e que nós esperamos que sejam os mais produtivos para todos vocês. Bem-vindos ao INSPER e as aulas começam amanhã. Obrigado, boa noite.